Olá, turma. Então, hoje a gente vai continuar então a nossa discussão sobre comunicação, abordando especificamente o fenômeno da vigilância, né, e sobretudo da vigilância digital. Mas antes eu queria retomar alguns pontos da nossa primeira conversa, para que fique nítida, né, a relação com a luta por direitos e também esse passo seguinte, que é pensar essas configurações mais atuais, né, dos nossos desafios também relacionados aí à segurança digital. Então, a primeira questão que eu queria colocar é que a gente vinha conversando sobre a importância da comunicação na organização da sociedade em algumas perspectivas, né? Primeiro, ponderando muito o seu lugar de produção ideológica, né, de reprodução de estereótipos, de construção de identidades, da forma como a gente se vê no mundo, da forma como a sociedade, portanto, também se enxerga, e não só, né, individualmente, mas também como ela enxerga os seus próprios problemas, questões, saídas, né? É sempre interessante a gente pensar, né, quando eu estava pontuando a questão da defesa do capitalismo, do consumismo, né? É impressionante como não aparece nos meios de comunicação tradicionais, né? Outras formas de vida que sejam não consumistas, né? Como não aparecem, por exemplo, as formas de vida dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, pescadoras e tantos outros, né? São formas que praticamente são invisibilizadas e, portanto, elas não chegam à sociedade como caminhos possíveis para a superação de problemas, de desigualdades e até mesmo da própria crise atual. Então, quando eu digo que a luta por direito passa por essa dimensão, é porque a gente também tem que fazer a luta ideológica, né? A batalha das ideias, apresentar outras alternativas, falar das nossas reivindicações, né? E tudo isso é muito fundamental nessa esfera da comunicação, porque é o que chega à maior parte das pessoas, né? Mesmo se a gente for pensar que a escola é um lugar muito importante para a produção de sentidos, né? A gente sabe que muitas pessoas não estão na escola, que tem várias camadas, inclusive, né, de produção de que escola é essa, se é uma escola libertadora, ou se é uma escola que reproduz a lógica da opressão. A gente sabe que muitos dos conteúdos, inclusive, que são colocados, né, nesses espaços comuns, estou citando a escola, mas pode ser até a praça, né, a roda na calçada, enfim, são espaços muito permeados pelas conversas que a gente passa a fazer, porque escuta também, né, a partir dos meios de comunicação. Então tem esse lugar, né, da produção de sentidos muito evidente. E também eu citei a questão econômica, né, como cada vez mais os meios de comunicação, né, são, na verdade, grandes empresas que dominam uma parcela importante da economia mundial hoje. Eu lembro que eu citei Google, Facebook, Apple, né? São todas empresas estadunidenses e que figuram aí entre as mais importantes do mundo. Mas se a gente for pensar também no nosso cotidiano mais imediato, nós vamos ver como as novas tecnologias, sobretudo, e as empresas que produzem essas tecnologias, também têm alterado a economia e as formas de trabalho, né? Só a gente pensar nas pessoas hoje que trabalham no Uber, que fazem entrega por aplicativo, né? Algo que cresceu muito no contexto aqui da pandemia. Então, são expressões de toda uma reconfiguração econômica que tem nas plataformas um instrumento fundamental para que possa acontecer e que infelizmente tem acontecido não no sentido de gerar mais igualdade, de gerar oportunidades, né, mas no sentido de gerar novas formas de exploração. Então, é um desafio também econômico para a gente enfrentar, né, fazendo essa leitura aí sobre o lugar da comunicação na sociedade hoje. As nossas lutas por direitos, que são muitas, diversas, tem, portanto, a conexão, né, com esses desafios que eu tenho mencionado, né? É muito difícil falar em superação da opressão de classe, gênero, raça, se a gente não tiver nenhuma percepção de por que essas opressões acontecem, de como elas se revelam, né? Se a gente não desnaturalizar os papéis que foram historicamente dedicados para homens, para mulheres, para brancos, para negros e para indígenas, né, nas sociedades, né? Se a gente, por exemplo, não superar uma ideia que é muito afirmada nos meios de comunicação hegemônicos, né, de que os indígenas e outros povos são forças do atraso, né?
que é o que eles falam tanto numa contraposição, numa afirmação de que o progresso, né, é o sistema capitalista e de que é esse progresso que leva ao controle dos homens sobre as naturezas, à opressão entre homens e mulheres, enfim, algo positivo, né, que é o que eles dizem, que é algo positivo. Então, é muito difícil superar essa estrutura social se a gente não conseguir sequer imaginar uma outra forma de vida, né? E para imaginar essa outra forma de vida e para fazer com que essa imagem seja compartilhada por muitas pessoas, é importante que as nossas denúncias, as nossas pautas, né, as nossas leituras também ocupem os meios de comunicação, né? Por isso essa luta por direitos também é tão importante. No outro campo também, né, falar hoje em luta contra a reforma trabalhista, luta contra a exploração do trabalho, luta por direitos, né, como aposentadoria, direito à saúde, inclusive de trabalhadores e trabalhadoras, também passa por reconhecer esses vínculos muito precários que estão sendo estabelecidos por meio dessas plataformas digitais e que, infelizmente, por conta, né, desse contexto da pandemia, também tendem a se ampliar para outros segmentos, né? Eu sou professora e cada vez mais professores, né, sobretudo das universidades privadas, das escolas privadas, mas também das públicas, né, especialmente por conta, né, da adesão desse governo a esse projeto, os professores têm sido levados a gravar aulas online, e aí não como uma forma de cooperação, de troca, né, mas como uma forma de ensino, de fato, né. E aí o que a gente tem visto, por exemplo, é a substituição de vários postos de trabalho por esses vídeos. Então, não é que eu esteja gravando aqui só para vocês, mas esse vídeo que eu poderia estar gravando para uma grande empresa de educação, como a Estácio, né, passa a ser utilizado como aula para turmas em todo o Brasil. Então, é uma trabalhadora produzindo conteúdo que vai ser utilizado por toda a rede, né? Isso tem sido muito comum e é um dos exemplos das formas de utilização, né, ruins dessas tecnologias, né? Uma forma de utilização que vai ampliar o desemprego, a precarização, e que certamente vai se estender para outros campos, né? A telemedicina está sendo colocada como saída, e aí é uma saída mais precária, né? Um acesso mais precário. Isso tudo para a gente não falar, inclusive no próprio corte, né, do social que há em relação ao próprio direito ao acesso à internet, né? Embora a gente tenha visto aí toda essa importância, toda essa utilização da rede para várias atividades sociais, né, nós sabemos que uma boa parte da nossa população não tem acesso à internet de qualidade. Quer dizer, se o intuito fosse promover, né, os benefícios que as tecnologias podem nos dar, essa questão do acesso se colocaria como prioritária. Infelizmente, isso não acontece, né? A gente tem um acesso precário, sobretudo nas grandes cidades, né, nas suas periferias, sobretudo nas regiões norte e nordeste. Aí quando a gente faz também um corte de capital interior, quando a gente faz um corte também de gênero, de raça, de classe, né, todas essas demarcações, elas também estão presentes quando a discussão é sobre o acesso à internet. Infelizmente, é um acesso muito desigual, né? Cerca de 30% da população brasileira não tem um acesso à internet banda larga. Quando as pessoas falam assim, eu tenho internet, muitas vezes ela está falando de ter internet no celular apenas, né? 3G, 4G, que são siglas que falam das gerações diferentes de internet, mas não significam um acesso bom, elas não conseguem ver um vídeo inteiro antes da conexão ser cortada, né? E aí vale lembrar também que o acesso é muito caro, né? Não é pensado como um direito, é pensado como uma mercadoria. Então são vários problemas aí associados às novas tecnologias e à forma como elas estão inseridas na sociedade e que, a meu ver, devem ser vistos também como campos de batalha, como pautas de reivindicação por todos e todos nós que vivemos no tempo presente, né? Independentemente de qual é a nossa a área específica, nosso foco de militância específico, é muito difícil que ele não cruze o debate da comunicação, né? Dar um outro exemplo sobre isso, não só acerca da internet, mas já nos meios tradicionais, né? O Intervoz lançou há pouco uma pesquisa que mostra como a mídia cobriu o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, né? E uma das primeiras coisas que salta aos olhos é a invisibilidade de pescadores e pescadoras. Os povos tradicionais, os povos do mar, eles sequer eram mencionados.
E aí, como consequência disso, as pautas deles também não eram mencionadas, né? As formas de vida dele, a gravidade daquele derramamento de óleo, simplesmente não existia no noticiário e, portanto, não existia também na esfera pública, na esfera de discussão da sociedade de uma forma geral, né? Então, são alguns exemplos que vão mostrando para a gente como as lutas se conectam, né? E a outra questão também hoje que se coloca como uma conexão de lutas importante é o tema da nossa presente aula, que é a vigilância digital, né? Eu vou fazer aqui uma apresentação que tenta pensar um pouquinho a vigilância no contexto da própria sociedade capitalista e como ela se revela agora, né? Por conta desses aparelhos, da interação aí com essas novas tecnologias. Primeiro, queria pontuar que acho que ninguém sabe mais como o capitalismo é violento do que os povos que foram exterminados, né, pelo capitalismo. O Marx cita que para o capitalismo, o sistema capitalista se erguer, ele demandou, ele precisou de uma fase que ele chama de acumulação primitiva, né, que era a fase com que os grandes capitais foram se conformando, foram conquistando dinheiro, inclusive, para montar indústrias, montar, né, todo o seu esquema de exploração. E essa fase, não à toa, tem muita relação com a própria época da colonização, né, dos nossos países, dos nossos territórios, né? Então, muitos capitalistas utilizaram de fato, né, os bens conquistados aqui, a força de trabalho conquistada, explorada aqui, para conseguir forjar a sua riqueza inicial que foi utilizada para construir grandes conglomerados industriais e outros, né? Então, o sistema capitalista ele é forjado sobre a violência, sobre a matança, sobre o extermínio. Essa história os indígenas e as indígenas conhecem muito de perto, sofrem com ela ao longo, né, da sua existência por séculos. Então, não é nenhuma novidade para vocês afirmar aqui que o sistema é violento e se sustenta sobre a vigilância, né? O que talvez seja diferente não é uma mudança nessa dinâmica geral, mas são as particularidades com que o sistema vai desenvolvendo as suas formas de controle, né, dos corpos, das mentes ao longo do tempo. Essas formas, sim, elas diferenciam com o passar do tempo. É um pouco sobre isso que eu queria conversar com vocês. Vou mostrar aqui uns slides também para ir ajudando a tornar a nossa aula um pouquinho mais dinâmica. Bom, aqui eu trago dois exemplos, né, além desse que eu já mencionei, do extermínio, do genocídio de povos inteiros, mas como a vigilância e o controle, né, são utilizados em momentos específicos, onde há uma rebeldia contra o sistema, né? No primeiro caso, é o caso da Comuna de Paris, né, que foi uma das primeiras experiências, né, marcadamente baseadas na teoria socialista, e que conseguiu, durante algumas semanas, né, estabelecer um outro governo na França. E o curioso disso é que logo depois que a Comuna de Paris foi aniquilada, né, por força do Estado, o que aconteceu foi que o Estado passou a identificar as pessoas por meio de fotografias. E aí isso, né, o que hoje é muito comum, a gente tem lá a nossa célula RG, né, os nossos documentos, tem lá a fotografia, antes isso não acontecia. E quando isso passou a acontecer, foi logo depois da Comuna de Paris, foi justificado que era para identificar as pessoas. Então, todas as pessoas deveriam ser submetidas ao registro do seu rosto e à guarda dessa informação tão importante, tão particular, tão pessoal, por parte de determinados órgãos de controle, né? E aí, um dos criadores dessa tecnologia, numa palestra, ele chegou e falou: bom, esse registro ele não tem sido muito utilizado para identificar possíveis criminosos, né, porque a gente não tem tecnologia para isso, mas ele serve para marcar, sobretudo, aqueles e aquelas que são vistos como perigosos, porque se rebelaram contra o regime, né? Então já tinha uma lógica aí de controle muito forte, né? E essa lógica de controle, ela foi desenvolvendo, inclusive, teorias científicas que eram voltadas para justificar o controle e a perseguição de determinados povos, né?
Essa segunda foto é uma foto do cangaço, né? Logo que o Lampião e seu bando foram descobertos, eles tiveram as cabeças arrancadas. E um dos motivos disso, né, dessa brutalidade, era que eles queriam, né, os cientistas da época queriam medir o crânio, medir, estudar o fenótipo dessas pessoas, porque eles estavam tentando construir uma ideia de que determinadas características, né, do rosto mesmo das pessoas, faziam com que ela identificava essas pessoas como criminosas, faziam com que elas fossem vistas como criminosas. Então, tem uma teoria social que vai ter uma ciência por trás, uma tecnologia por trás, que vai ser construída para gerar uma legitimação da vigilância, do controle sobre determinados corpos, né? Seja a partir de um reconhecimento deles como perigosos, ou seja a partir de um reconhecimento de categorias inteiras como possivelmente bandidas, né? É, quando a gente vai ver isso hoje, né, até agora ainda tem muito impacto nessa memória social, né, dessa teoria que vai inspirar outras tantas, quando a gente percebe a abordagem policial sobre jovens negros. Né? Em muitos manuais de polícia, em muitos manuais das Forças Armadas, alguns grupos são categorizados como perigosos por si, né, pela sua própria existência, os jovens negros inclusive, né? Às vezes fazer uma menção ao tipo de roupa que eles usam, o tipo de música que escutam, enfim, é a tentativa de categorizar um grupo social inteiro como um grupo que deve ser visto como perigoso e, em última instância, que pode ser aniquilado, né? Então, eu queria mostrar esses dois exemplos para a gente ver como não há nenhuma neutralidade, nem na ciência, nem na técnica, nem na comunicação e nem no modelo de sociedade que é erguido a partir também de todas essas áreas, né? Não há neutralidade, sempre há uma escolha que é feita e que vai sendo desenvolvida, sobretudo a partir dos grupos hegemônicos, né? Bom, como eu disse, o sistema ele vai desenvolver as suas várias formas de controle, né, desses corpos, dessas mentes, das populações inteiras, para que essas pessoas sejam submetidas, né, ou se submetam à própria lógica de dominação do capital. No período da Revolução Industrial até o século XX, né, até meados do século XX, um dos grandes espaços de controle da população que estava inserida, né, na atividade de trabalho formal, no sentido, né, desse espaço, foi a própria fábrica. Né? A fábrica foi um grande espaço de controle, né? A determinação do tipo de trabalho que era feito, do tempo de trabalho, né? São todos os mecanismos que foram desenvolvidos para gerar um maior controle. Essa imagem que está aí é uma imagem, né, que faz uma cena do filme do Charlie Chaplin, que ele vai mostrar, né, como o trabalhador ele fica desenvolvendo atividades repetidas, absolutamente repetitivas na fábrica, como apertar apenas um parafuso, e ele começa não só a ser alienado da produção como um todo, do que ele faz, mas a perder até o controle do próprio corpo dele. Depois ele sai, acabou o expediente, ele continua apertando o parafuso. Né? E esse trabalhador que vai ficar apertando o parafuso o tempo todo, ele não vai conseguir pensar, ele não vai conseguir relaxar, ele não vai conseguir descansar, ele não vai conseguir se organizar politicamente, ele não vai conseguir, portanto, existir, né, na sua inteireza. Né? Ele vai sendo sempre resumido, reduzido a mais um apêndice, a mais um objeto que põe as máquinas para funcionar, né, e não a um sujeito pleno, né. Então, essa lógica de disciplinarização da fábrica, ela foi uma lógica muito importante, né. Ao longo do século XX, com a constituição de um regime típico, uma forma típica de exploração, né, desse trabalho, de construção de um modelo de sociedade que foi o Fordismo, né, esse controle se tornou ainda mais rígido, mais organizado. Ele era pensado para ser desenvolvido desse jeito, né, para submeter esse trabalhador a toda uma lógica de controle. Né. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que essa lógica de controle vai sendo modificada. Né? A partir dos anos 70, né, a gente já tem um processo que vai modificar a própria base do sistema capitalista, né, que passa a não ser mais, se constituir não mais apenas
com a centralidade da fábrica, mas ter outros modelos também de produção, né, o que um autor que chama David Harvey vai chamar de regime de acumulação flexível. As fábricas passam a se organizar, inclusive, de outra forma, elas não estão mais só em um mesmo espaço, elas se organizam com partes delas espalhadas no mundo, né? Então você tem, às vezes, o centro de produção intelectual, né, de construção de um produto está nos Estados Unidos, mas a pessoa que vai costurar aquele produto está lá na Indonésia, onde o trabalho pode ser explorado de uma forma ainda mais perversa, sem nenhum direito, enfim. Você vai ter uma intensificação dos processos, portanto, também junto com essa modificação, né, da produção, mas vai ter uma intensificação da globalização, e aí isso vai modificar muito a própria cultura, né, as referências culturais vão ser cada vez mais marcadamente globalizadas, e a gente sabe que essas globalizadas têm, né, crivos políticos também, não é a cultura nordestina, por exemplo, que vai ser a global, mas é uma cultura forjada nos Estados Unidos, sobretudo em Hollywood, que vai se colocar como a cultura do tempo presente, né? Então, a gente vai ter modificações muito profundas na própria lógica do sistema a partir dos anos 70, né, que vão gerar também uma outra centralidade para esse novo paradigma tecnológico, que é o paradigma da digitalização, né? Então, se a gente tinha na primeira metade do século XX, né, uma centralização do sistema na fábrica, na utilização do petróleo, enfim, você vai ter cada vez mais não que isso deixe de existir, mas uma centralidade em outras formas de produção e também em outras tecnologias, né? E aí, a partir dos anos 80, essa centralidade da tecnologia digital vai crescendo, porque ela sai, inclusive, apenas dos espaços, né, do exército, de governos, de algumas grandes empresas, mas vai se tornando cada vez mais popular, né? E nos anos 2000, isso, né, estoura, porque a gente vai ter uma ampla massificação da presença dessas tecnologias digitais, né? Aqui eu coloquei alguns elementos que eu não pretendo aprofundar, não tenho condições para isso, mas só para a gente citar, né? Dos anos 70 para cá, o sistema ele se modifica, né? Ele se reestrutura, mas isso não significa que ele consegue ter um momento de estabilidade. Ao contrário, o tempo todo, né? Essa nova lógica produtiva também está assentada na financiarização, é o que a gente fala, né? Enfim, tem cada vez mais dinheiro sendo produzido artificialmente do que fruto, de fato, de processos de produção, né? Tem cada vez mais dinheiro especulativo circulando no mundo, nas bolsas de valores, tem outra importância. E todos esses processos vão gerar crises muito constantes, né? E essas crises também vão gerar questionamentos por parte tanto da direita quanto da esquerda, né, questionamentos sobre o próprio sistema capitalista. Então, a gente tem um cenário muito instável, né? E é o cenário que a gente está, é um cenário muito instável. E a vigilância vai ser acionada também para dar conta de uma resposta conservadora a esse cenário de instabilidade e de crises constantes. Só para a gente ter muito nítido isso, né? Hoje a gente está vivenciando uma crise que, sem dúvida alguma, vai deixar marcas profundas, né, em todas as esferas da vida, na economia, muita gente desempregada, né, muita pobreza, infelizmente. Mas é importante saber que a última grande crise que aconteceu entre os anos de 2007 e 2008 ainda não tinha sido totalmente superada pelo próprio sistema capitalista, né? Os países em geral vinham crescendo muito pouco, muito menos do que antes, e havia um cenário mesmo de paralisação do crescimento, muitos problemas de desemprego em várias partes do mundo. Então, essa crise, ela continua, ela já vinha em curso e agora ela se agudiza ainda mais por conta da pandemia. Mas havia um cenário crítico, né? E havia também questionamentos por vários lados desse cenário. Não à toa, muitos governantes de direita, de extrema direita, que cresceram, né? Cresceram também usando um discurso de contra o sistema, né, de contra tudo que está aí, de necessidade de mudança, por mais que oferecendo uma saída também conservadora, também baseada em exploração e opressão. Mas a gente percebe que tinha uma crítica que estava ali, né, na sociedade e que tem sido utilizada por esses grupos também, né?
Então, é um cenário de crise. E essa crise fez com que vários governos tentassem suas formas de controle da população, seja determinando, por exemplo, fazer protesto a terrorismo, seja tornando as leis mais rígidas, ou mesmo utilizando-se de uma tecnologia que permite a vigilância em massa da população, né? E a gente vai ver que essa vigilância ela vai funcionar tanto para ajudar o capitalismo a se manter vivo, apesar das suas contradições, da sua situação crítica, e também para ajudar o próprio, né, os governos a manterem um controle sobre a população. Essas duas facetas são partes do sistema, né? Tanto a faceta mais comercial quanto a faceta de controle ideológico, né? Mas, bem, o que a gente vai perceber, portanto, é que, nesse contexto da reestruturação produtiva do sistema, uma nova lógica de controle vai ser desenvolvida. Essa primeira imagem aqui, né, dessa torre, é uma imagem muito vinculada à lógica de uma sociedade disciplinar, né, que é uma sociedade mais tradicional, que você vai ter um sujeito que olha para a sociedade de uma forma geral e que vigia a sociedade. Aqui em Fortaleza eu chamo que é a Torre do Moroni. Você passa em frente, às vezes, aquelas torres que foram construídas, né, sobretudo em bairros periféricos, você não sabe se tem alguém lá, mas a pessoa que passa por lá se sente vigiada, porque potencialmente pode ter alguém fazendo essa vigilância, né? Esse é um tipo de vigilância muito comum. O outro já vai ser uma vigilância que vai sendo desenvolvida junto com as tecnologias mais modernas, né? E que vai abrir um espaço aí para a chamada sociedade do controle, né? Que é uma vigilância que se exerce sobre o conjunto da sociedade de forma complementar a essa lógica disciplinar da torre, da vigilância, por exemplo, da polícia, né, dos manicômios, né, das instituições que foram forjadas para controlar alguns setores da população. Essa vigilância mais generalizada, espalhada, ela vai se dar, como muitos autores têm dito, né, de todos para todos, por meio de equipamentos como este aqui, né? A partir do momento que eu posto como eu acordo, como eu durmo, o que eu leio, o que eu gosto, o que eu não gosto, meus sentimentos mais íntimos, as minhas dúvidas, os meus desejos, né? Eu estou fazendo com que não só as empresas que são donas, né, dos espaços onde estou colocando essas informações tenham informações sobre mim, mas que todas as pessoas, de alguma forma, também tenham as informações sobre mim, né? E aí, essas pessoas vão estar me vigiando também, né? É uma vigilância que acaba nos inserindo todos, né? Essa última imagem aqui é uma imagem de uma pessoa, né, de um personagem de uma série que chama Black Mirror, né, que está no Netflix, é muito legal, que é sobre vigilância também na sociedade atual, posso depois passar as indicações direitinho para vocês, mas é um episódio que ela vai estar o tempo todo se colocando, né, batendo foto, se mostrando, querendo se apresentar como bonita, como feliz, como atraente, e nessa sociedade que ela está, todos os atos, todas as pessoas acabam gerando pontuações, né? Então, se ela trata mal alguém, e esse trata mal depende da interpretação da outra pessoa também, a pessoa pode ir lá e dar um 3 para ela. E se ela recebe um 3, ela não consegue acessar alguns produtos e serviços. Enfim, é uma lógica de vigilância que pode orientar ações concretas, como acessar produtos e serviços. Nossa, pode parecer muito distante. Não, né? Alguns países já utilizam essa lógica de pontuação, como a China, e cada vez mais esse tipo de política tem sido espalhado para o mundo, e tem projetos de lei, inclusive, que também querem criar aqui no Brasil um sistema de pontuação das pessoas a partir das redes sociais, né? Então, a gente vai vendo que há uma proliferação dessas formas de controle, né? Eu sempre pergunto para os estudantes assim: vocês se sentem controlados quando postam uma foto? A maior parte diz não, né? Mas se alguém for lá e ficar comentando a sua foto e ficar sabendo que você está fazendo aquilo, você talvez se sinta mais controlado, mais vigiado, porque você está vendo que a pessoa está, por exemplo, chegando a conclusões sobre você, né? Os seus pais, seus parentes podem ir lá e olhar. Então, aquilo que parece muito natural, que é o postar cotidianamente numa rede, não tem nada de natural. Na verdade, é uma cultura que vai sendo construída
vai sendo construída, inclusive, por meio de tecnologias, né, que operam nessas próprias redes, que são feitas para fazer com que a gente não largue o celular, olhe o tempo todo, poste o tempo todo, né? Isso tudo é pensado, feito para que isso aconteça e que vai lá na ponta gerar esse tipo de vigilância, né? Que é essa vigilância espalhada, difusa e que também é utilizada pelas próprias forças do aparelho repressivo do Estado, né? Em muitos protestos, a gente tem, né, recebido várias denúncias nesse sentido, as pessoas já são presas antes de irem para o protesto, já tem gente infiltrada nele, que se infiltra já desde a organização nos grupos de WhatsApp, de Facebook, etc., né? E a gente acabou naturalizando uma forma, inclusive, de organização política dentro desses aparelhos que não são nossos, né, que são empresas e que são utilizadas também, tanto pelas empresas quanto pelos estados, para nos vigiar e para nos controlar. Né? Então, é muito importante que a gente rompa com uma certa ideia de que se trata apenas de um espaço para divertimento, entretenimento, fruição. Não é isso. É uma cultura que está sendo criada, pensada para ser uma cultura também de vigilância, né, coletiva e por parte das instituições. Não à toa, algumas pessoas, autores, como essa pensadora que chama Shoshana Zuboff, vai falar que o tempo presente poderia ser cunhado, né, caracterizado como um capitalismo de vigilância. E o que ela vai dizer que é isso? Né? É uma nova forma de capitalismo de informação que procura prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir receitas e controle de mercado. Né? O que é isso? Vamos lá. De novo, aquelas duas forminhas de exploração dessas informações que estão circulando nas redes. Né? Uma empresa pode obter as informações que ela coleta a partir de tudo que eu faço na internet, mas também fora da internet, porque eu posso andar aqui pela cidade e cada vez mais tem câmeras espalhadas, cada vez mais os meus passos, né, vão sendo controlados, por mais que eu desabilite aqui a função do mapa do meu celular, enfim, né, alguém pode fotografar minha caminhada, uma loja que pode ter uma câmera supostamente de proteção dela é voltada para fora, então ela pega todo o circuito na cidade, o governo estabelece um monte de política pública baseada em vigilância, enfim, né? Essas práticas, todas essas informações que vão sendo geradas a partir dessas práticas, elas podem ser utilizadas para uma empresa, por exemplo, me vender um produto, né? Um exemplo muito concreto disso. Algumas lojas, como Carrefour e outras que foram denunciadas, inclusive pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, colocaram câmeras internas nas suas lojas. E as pessoas iam passeando, andando pela loja, e, por exemplo, se ela anda mais devagar, isso significa que ela tem um interesse, possivelmente naquela peça que ela está vendo naquele momento que ela está andando mais devagar. Pá, um vendedor é acionado para ir lá, né? Ou então, digamos que eu estou aqui na internet, pesquisando sobre rede Tucum, né? E aí, de repente, já vem um anúncio sobre turismo, porque vinculou uma rede de turismo comunitária, é um possível anúncio de turismo, e me dá uma oferta de uma companhia de turismo. Então, tudo que a gente vai fazendo pode ser utilizado para gerar um produto cada vez mais voltado para aquela pessoa especificamente, e não para pessoas de uma forma geral, né? Vamos comparar para ficar mais nítido. A televisão, ela organizava os anúncios publicitários dela, tendo em vista características gerais da população. Pessoas que assistem a novela das 6. A novela das 6 é assistida sobretudo por mulheres de meia idade, que estão em casa, por isso que as novelas muitas vezes são novelas bem leves, às vezes de época. Então eu vou colocar produtos que a minha empresa acha que mulheres de meia idade, daquele perfil, vão ter interesse. Né? Por exemplo, sabão em pó, né? Ou produtos de beleza, né? Coisas desse tipo. E aí, essa empresa não tinha muita capacidade de saber se de fato, né, aquele anúncio tinha levado aquela pessoa à compra, né? Claro que ela sempre fez pesquisas, as pesquisas são históricas, são utilizadas há muito tempo, pesquisas de marketing, de consumo e tudo mais, mas era difícil saber, né, nesse grau de detalhamento, saber se a Helena, que viu a novela das 6, foi lá e fez aquela compra daquele produto.
No caso dessas tecnologias mais modernas, isso já é mais possível, né? Eles conseguem ver se eu, por exemplo, cliquei no anúncio que chegou para mim por meio do Instagram e se eu comprei aquele produto que estava sendo anunciado. Não à toa, boa parte, né, da indústria da publicidade hoje, ela se organiza, né, por número de cliques e por número de compras efetivamente feitas, né, a partir desses aplicativos, né, e desses sites, das tecnologias de forma geral. Então, tem uma lógica que é dessa lógica de prever e modificar o comportamento humano para produzir receitas, para produzir, né, mais fluxos de mercadorias. Por outro lado, tem a lógica de utilizar essas informações para fazer com que eu, por exemplo, vote em determinado candidato e não em outro, né? E aí a gente está no Brasil e sabe da força disso, porque muito desse mecanismo foi utilizado nas eleições de 2018 pelo próprio Jair Bolsonaro, né? Várias pesquisas, reportagens já dão conta de apontar como houve uma produção absurda de informação, muitas vezes de desinformação, para levar as pessoas a terem um comportamento eleitoral e não outro comportamento, né? Então, essas duas facetas, elas vão estar sendo acionadas, né, pelos diferentes agentes do sistema para poder gerar essa vigilância que vai ser utilizada para o controle dos corpos, controle das mentes e para, inclusive, a constituição de um comportamento, né? Vamos pensar aqui quando você está no YouTube. Você vai ver lá um vídeo da mídia índia sobre o YouTube. E digamos que assim que termina aquele vídeo, vem um outro vídeo oferecido, né? Veja o próximo vídeo e tal. Quem é que faz aquela vinculação, né? Quem é que escolhe aquele vídeo que vai ser oferecido? É a plataforma, né? E se a plataforma for me sugerindo só vídeos de extrema direita? Só vídeos de extrema direita, só vídeos de extrema direita. Possivelmente, talvez eu nem conheça os argumentos que não sejam de extrema direita. E isso pode fazer com que eu tenha um comportamento e não outro comportamento. Então, é uma vigilância que ela também vai estar objetivando, né, tentando gerar um tipo de comportamento. Bom, é importante saber, né, já mencionei um pouco isso dando o exemplo das câmeras na cidade, que cada vez mais a produção de informações sobre nós se dá por muitos espaços, né? Mas esse traquinho aqui que a gente tem, ele possui centenas de dispositivos de monitoramento. Ele consegue saber se eu estou teclando rápido ou devagar, e aí ele vai, por exemplo, associar a minha teclagem rápida a um certo estado de ansiedade, e ele pode me oferecer um produto contra a ansiedade. Ele pode saber se eu estou num espaço com mais gente, se eu estou sozinha. Ele pode saber se eu estou em quarentena ou se eu não estou, né? Se eu estou isolado ou se eu não estou. Então, são todas informações que são produzidas. E, de fato, gente, né? Cada equipamento desse tem dezenas, pelo menos, de chips e algumas tecnologias para gerar esses tipos de controle, né? Vários estudos têm analisado as tecnologias que são produzidas por Facebook, por outras empresas, né, e comprovado que, de fato, eles embarcam, né, colocam já nos aparelhos, mesmo sem a gente saber, né, muitas formas de monitoramento de nós mesmos, né? Não à toa, por exemplo, os computadores têm câmeras, eu estou usando aqui essa câmera, mas a minha câmera, em geral, eu deixo com esse adesivozinho aqui em cima dela, assim, para que eu realmente tenha certeza de que a minha câmera não está me registrando, porque sem isso eu não consigo de fato ter essa certeza, porque infelizmente essas empresas elas não são honestas, elas não são éticas e elas não informam a população, né, a forma como elas operam, elas não são transparentes, elas são empresas pouco confiáveis, inclusive, né? Então elas são capazes de registrar muitas coisas e, como tem aqui esse dado, né, esses registros têm gerado cada vez mais lucros. Aqui são outros exemplos, né? As câmeras nas cidades, alguns equipamentos que são vendidos aqui, como esse aqui de baixo, né? Esse aqui é um aspirador de pó. E aí, nossa, um aspirador de pó novo, que legal. Nós costumamos ver esse aspirador de pó que simplesmente é colocado na casa e sai limpando a casa sozinha, também servia para filmar a casa das pessoas, né? Então, olha como esses mecanismos vão sendo criados, né? Já tem estudos para fazer essa lente que está ali também colocada, que é para que você olhe para uma pessoa e tenha informações sobre ela, ou olhe para um produto e tenha informações sobre ele, né? Então, não tem limite
né, nessa produção de tecnologia para gerar mais informações, mais dados que vão ser utilizados naqueles sentidos, né, que a gente já falou. Para finalizar, a gente já sabe que são, né, corporações que fazem isso, corporações que têm influências políticas, têm interesses econômicos, né? Queria terminar aqui com algumas medidas. Bom, de fato, é uma vigilância muito perversa, generalizada, difícil de individualmente reagir, mas é possível ter algumas condutas para evitar, né, a utilização dessas ferramentas contra nós, né, e sobretudo nós que atuamos politicamente, que estamos num momento no Brasil e no mundo de fortalecimento da extrema-direita, com riscos cada vez mais profundos de um fechamento mesmo de regime. Então é muito importante que a gente tenha condutas, né, que levem a uma proteção, né. Aqui são alguns exemplos disso e tem muitas informações que podem ser compartilhadas. Eu vou deixar também disponível para vocês alguns materiais para isso, né. Mas, por exemplo, quando você entra lá no seu gerenciador de e-mail, para quem tem o Gmail, né, que é um dos e-mails mais utilizados, você pode ir lá na parte de configurações e parar a coleta de dados, ou pelo menos pedir para que seja pausada a coleta de dados, por exemplo, da sua localização. Para quem nunca fez isso, né, possivelmente hoje, se você for entrar lá na parte de localização, que é acessável a partir do seu e-mail, talvez você possa ver onde é que você esteve no dia 15 de julho de 2013, época de protestos de 2013. Né? O Google sabe disso e possivelmente está armazenado caso você não tenha parado e apagado o seu histórico de localização. É importante fazer isso, porque sempre que eles vão ter mais informações, eles vão poder se aproximar mais dos nossos perfis, né? É como uma cebola, né? Nossas informações, elas têm várias camadas, várias camadas, várias camadas. Se a mesma empresa tem acesso a essas camadas todas, ela tem a cebola inteira. Ela tem todas as informações sobre nós. Se ela só tem acesso a algumas partes, ela tem mais dificuldade de saber o que eu sou inteiramente, né? Então, nossa dica é sempre de ir ao máximo evitando a partilha de informações e, sobretudo, evitando a partilha de informações com uma só empresa como o Google, né? Então, aqui, ó, quando você entra lá também nas configurações, você consegue ver que ele salva automaticamente a sua atividade na internet, nos aplicativos, seu histórico de localização, a sua atividade de voz e áudio, quer dizer, a gente nem sabe se eles estão nos gravando quando a gente está numa reunião, né, porque os comandos de áudio e voz existem também aqui nos celulares e podem ser utilizados para gravar essas informações, né? Informações do dispositivo, por exemplo, se a bateria está cheia ou não, né? Todas essas informações são utilizadas. Históricos de pesquisa no YouTube, né? Eles também gravam. Históricos de vídeo que você viu no YouTube, eles também gravam. Então é interessante que a gente pause todos esses mecanismos de controle das nossas atividades para que a gente vá construindo, né, paredes, de fato, de acesso às nossas camadas, né? Eu não quero que uma empresa saiba onde eu fui, o que eu vi, o que eu pesquisei, o que eu falei, porque eu entendo que isso, por mais que eles digam que vai ser positivo para me oferecer conteúdos cada vez mais adequados para mim, na verdade, tem gerado mais vigilância e mais controle sobre as minhas atividades, né? E, mais uma vez, o que a gente tem visto no Brasil é a proliferação de ideias baseadas em tecnologia para a vigilância massiva da população. O próprio governo já é um governo, né, de cunho fascista que tem utilizado a ABIN, que tem utilizado, né, pesquisas em redes sociais para controlar, para vigiar, mas também houve, já no início do governo, uma ideia de ampliar os bancos de dados para coletar as informações de DNA, né, quer dizer, da identificação genética das pessoas presas. Tem muito programa de reconhecimento facial, né, sendo utilizado, então você vai andar na rua, vai bater aquela foto sua e isso vai ser utilizado, a gente não sabe especificamente para quê, né? Inclusive, aqui no Ceará já vinha sendo utilizado reconhecimento facial no âmbito da segurança pública. Um policial podia chegar para um jovem negro
e bater uma foto dele para saber supostamente se ele já é um criminoso, quer dizer, né, a pessoa já é vista como criminosa antes de qualquer processo. E agora também, no caso, né, no contexto da pandemia, houve um crescimento muito expressivo, né, de políticas desse tipo, né, que são todas políticas muito arriscadas, porque ferem uma dimensão fundamental, que é a dimensão da nossa privacidade. E aí eu termino com isso, né? Sem privacidade, a gente não consegue ter nenhuma proteção, né? A privacidade, que é um direito liberal afirmado há tanto tempo, ela tem cada vez mais ficado em risco. E ao contrário disso, o que a gente tem defendido é a proteção de dados pessoais, não só para uma dimensão individual, que é importante, mas para uma dimensão coletiva, né? A gente não pode viver num Big Brother, a gente não pode viver numa sociedade permanentemente vigiada, porque sem isso eu não consigo, né, sem privacidade, sem proteção de dados, eu não consigo me construir como indivíduo, eu não consigo construir a minha própria personalidade, sem essas influências externas, né, sem toda essa política de modulação do comportamento, de tentativa de utilização dos meus dados para me levar a ter determinados comportamentos e não outros, né. Então é muito importante e talvez esse seja um dos direitos hoje mais necessários, né? Ter uma proteção de dados para que a gente possa ter uma sociedade minimamente democrática. Sem isso, é vigilância massiva e a vigilância massiva utilizada contra nós, né? E contra, sobretudo, os grupos que já são historicamente oprimidos, subjugados e explorados na sociedade, né? Esses grupos, infelizmente, também estão na mira do Estado e dessas corporações quando se trata de tecnologia, né? Por isso é importante a gente discutir esse tema e avançar para uma agenda de proteção ampla deles, né? Outras dicas pontuais, né, mais específicas do nosso cotidiano podem ser dadas, vão estar aí nos materiais que eu vou compartilhar com vocês, mas queria sobretudo chamar atenção para isso, né? Não é natural que a gente passe todo o nosso dia nos expondo. Não é natural. E não deveria ser visto como natural, sobretudo no momento político que a gente está, né? Então, essa exposição, ela leva a uma lógica que se volta contra a gente. É importante saber disso, é importante olhar com estranheza para esse cenário e pensar em formas coletivas individuais também de proteção e de resistência. Obrigada.